Bom dia, queridos. Então, vamos dar início à nossa formação. Acabo de iniciar a gravação para nós, então, realizarmos, né, o nosso primeiro encontro, nosso primeiro dia de formação. Antes de eu falar da nossa formação, eu quero falar um pouquinho como nós chegamos aqui, né? Nós temos alguns amigos que estão aqui participando conosco agora, ao vivo, e nós vamos ter muitos amigos, professores, estudantes que vão assistir depois essa formação via YouTube no nosso canal da FEBIC, no canal da Feira Brasileira de Iniciação Científica. Então, para você compreender o porquê dessa formação, para que essa formação, eu trago aí o nosso contexto histórico, né? Ano passado, 2025, aconteceu a 10ª edição da FEBIC, 10 anos de FEBIC, e em 10 anos de FEBIC, a FEBIC se tornou uma das maiores feiras científicas do Brasil e uma das únicas feiras científicas que aceitam trabalhos de todos os níveis de ensino. Então, para nós, foi uma conquista muito valiosa, muito grande. Ano passado foi uma edição, assim, especial. E no ano de 2025, nós também lançamos a primeira edição da revista Semear Ideias, Professores no Mundo Científico. Um espaço para professores, para eles apresentarem as suas reflexões, os seus relatos de experiência, as suas expectativas, os acontecimentos e assim por diante, do seu processo de orientação, dos projetos que foram desenvolvidos e assim por diante. E na edição da FEBIC, nos 10 anos de FEBIC, a gente então decidiu fazer algo diferente. Nós decidimos fazer com que a segunda edição da revista Semear Ideia fosse construída apenas por relatos de experiências que foram publicados na 10ª edição da FEBIC. Então, nós convidamos todos os professores que estavam, né, presentes na FEBIC, que apresentaram os seus trabalhos, para fazer parte, então, da segunda edição. E, diante de tantas situações, acontecimentos, a equipe, então, se juntou, a equipe que está cuidando, né, da segunda edição, entre elas nós temos aqui a Ana, o Álbio, nós temos o Leonardo, e nós temos mais pessoas, né, que fazem parte do corpo editorial da revista, que estão trabalhando conosco também, e nós começamos a pensar, então, como que nós poderíamos organizar, né, esse roteiro, este processo de diálogo com os professores, de escrita, de submissão e de publicação dessa edição especial. E, então, diante desse diálogo, nasce a proposição desta formação, que é justamente dialogar, conversar com os professores que vão publicar na revista a respeito do processo de escrita, de submissão, de avaliação por pares e da publicação, para que estes professores compreendam um pouquinho este processo. Por que, Marcos? Porque nem todos são ativos no processo de publicação de suas pesquisas. Então, a gente sabe que quando chega na hora de escrever um artigo, muitos professores ainda possuem uma dificuldade muito grande, né? De organização de ideias, de organização estrutural e assim por diante. Então, a ideia desta formação é trazer dicas, instrumentos, auxiliar da melhor forma possível os professores que vão publicar na segunda edição da revista, para que quando eles pegarem o relato de experiência que escreveram lá na FEBIC e transformarem no texto, no formato do texto científico que precisa ser publicado na revista Semear Ideias, eles consigam fazer isso com uma facilidade muito maior depois de participar da nossa formação. E, inicialmente, é claro, eu quero agradecer ao presidente do IBIC, do Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, professor Jorge, que está nos apoiando. Quero agradecer também
o presidente da FEBIC, da Feira Brasileira de Iniciação Científica, o professor Jean, que também está nos apoiando, a professora Alessandra, que também faz parte da coordenação editorial da revista junto comigo, e a equipe, né, a Ana, o Álvio e o Leonardo, que estão aí na frente comigo, e mais todos que fazem parte da equipe editorial da revista Semear Ideias, tá bom? E daí nós vamos para o nosso primeiro encontro, são 5 encontros que nós montamos, 5 temas, né, muito pertinentes a esse processo, que realmente trazem muitas reflexões, muitas aprendizagens, para nós, assim, no final da formação, estarmos muito mais aliviados no processo de escrita. E hoje, eu quero trazer um tema para vocês, que a gente, né, intitulou, vamos assim dizer, por revisão crítica do texto acadêmico, técnicas para identificar falhas de argumentação, redundâncias e inconsistências. E eu sou o professor mestre Marcos Manuel da Silva, né, faço parte da coordenação do IBIC, da FEBIC, faço parte da coordenação do nosso podcast, isso mesmo, Podic. Então, já quero convidar você, acesse lá o canal do YouTube FEBIC e vai lá na nossa lista do Podic, viu? Nós estamos ainda publicando podcasts que a gente gravou na edição de 2025, na 10ª edição da FEBIC, viu? Tem muita coisa bacana ainda para ser publicado antes da 11ª edição da FEBIC. Então, vamos lá. Eu quero começar a formação hoje com vocês, né, trazendo essa frase para uma reflexão. Escrever um artigo científico significa comunicar com rigor uma experiência que já foi vivida. Mesmo que a frase, eu penso que ela tem um peso, principalmente com uma única palavrinha, que é a palavrinha rigor, eu acredito que a frase é muito poderosa. Por quê? Porque junto com esse rigor, com esse peso dessa palavra, a gente traz 2 palavras que eu sou apaixonado por elas, que é comunicar, ou seja, falar, passar adiante, expressar, e a outra palavra que é vivida, aquilo que já foi vivido. Eu sempre digo para os meus amigos, eu gosto de falar de mim, eu gosto de falar daquilo que eu vivi, porque eu sei o que eu passei, eu sei como passei, eu sei o que eu fiz para conseguir superar aquilo. Então, mesmo que a gente venha na proposição de que o texto científico ele precisa ser escrito com rigor acadêmico, com rigor científico, mas a leveza da comunicação e o prazer de apresentar aquilo que foi vivido precisa fazer parte deste processo de escrever o artigo científico. E daí, quando a gente escreve artigo científico, a gente faz algumas observações, né? E como que a gente pensa que é este processo de escrita, né? A gente tem excelentes práticas pedagógicas. Essas práticas pedagógicas, então, se tornam relato de experiência, e esse relato de experiência, né, se torna, então, um artigo científico. Mas para essa excelente prática pedagógica acontecer, teve que ter um excelente projeto. Então, o planejamento teve que ser muito consistente, teve que ser muito sólido. A gente teve estudantes que estavam ali engajados, estudantes que participavam, que ligavam para a gente, que mandavam e-mail, que chegavam na escola antes de começar a aula, já estavam lá na porta da sala dos professores querendo saber o que a gente ia fazer e tal. Se nós pedíssemos para eles trazerem uma laranja na próxima aula, já tinha 5 quilos de laranja dentro da... Opa, nós tínhamos estudantes empolgados. Os resultados achados foram resultados relevantes, foram resultados consistentes, foram resultados bem construídos. A gente apresentou o nosso projeto lá na FEBIC, fomos aprovados, que legal. Mas agora eu preciso transformar isso em um artigo científico. Opa! E daí a gente escreve, submete,
e, de repente, a gente tem um monte de parecer crítico. A gente tem pessoas que avaliam os nossos textos e as reflexões e as observações que eles fazem são... Ai, 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 que dor no meu coração. Meu Deus, quantas correções que eles pediram para nós fazermos. Só está pintado de vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, meu texto, e agora? Além disso, eles dizem que a minha argumentação é uma argumentação fraca, que é um texto confuso, inconsistente, repetitivo, sem uma linearidade e assim por diante. Caraca, e agora, né? A prática foi maravilhosa, o projeto foi top, mas a escrita do artigo científico pegou. E daí eu deixo uma mensagem-chave para vocês, né? Um bom projeto não garante um bom artigo. Ai, ai, ai. Um bom artigo depende de uma boa comunicação científica. A gente precisa ter uma boa comunicação no processo de escrita. E essa boa comunicação precisa vir com os conhecimentos científicos da escrita científica. E é com esta reflexão que a gente, então, né, parte para realmente a nossa formação. E daí eu trago os objetivos da nossa formação, né? O que eu quero de você no final, né, deste encontro, né? Ou você que está me assistindo agora, ou você que vai assistir depois no YouTube, assim por diante, né? Compreender como um parecerista avalia o manuscrito, identificar falhas de argumentação, redundância e inconsistência, revisar criticamente o seu próprio texto e utilizar estratégias e ferramentas para aperfeiçoar a escrita científica antes da submissão. E a mensagem-chave com os objetivos que eu deixo é: quem revisa apenas palavras, melhora a escrita, mas quem revisa ideias, melhora a qualidade científica do artigo. E daí, hoje, nós vamos conversar e falar com um olhar um pouco diferente, porque eu vou me posicionar um pouquinho diferente. Eu não vou ser o formador, eu não vou ser o editor, né, um dos editores da revista Semear Ideias. Eu vou ser um parecerista. Marcos, o que é isso? Parecerista é aquele educador, aquele especialista que é convidado para avaliar o texto quando o texto é submetido a uma revista. Graças a Deus, hoje eu faço parte, né, de um corpo de pareceristas de diversos periódicos, Qualis A1, Qualis A2, A3, A4, B1, B2. Então, de vez em quando, nós estamos recebendo convites para revisar esses textos. E daí, às vezes, a gente né, como a gente é chamado, aquele parecerista malvado, né, que, meu Deus, fez várias observações no meu texto, o que esse cara está falando? Não é um parecerista malvado, né? A minha forma de fazer correções, observações e reflexões dos textos são muito, muito, muito diferentes. Eu reflito com o autor, eu pergunto para o autor, eu digo para o autor por que eu acho aquilo, por que eu estou falando aquilo e assim por diante, né? Então, a gente vai, nessa perspectiva, realmente pensar como um parecerista, para você compreender que, quando eu escrevo, eu preciso pensar que uma outra pessoa vai avaliar o meu texto, mas é uma pessoa que não me conhece, é uma pessoa que não estava comigo quando eu estava desenvolvendo a prática educativa. Então, a única coisa que ele tem para avaliar é o texto que eu escrevi. E é isso que ele vai fazer, avaliar apenas o texto que eu escrevi. Então, vamos lá. Eu quero começar, então, né, por esse percurso aí que a gente comentou agora, né? Então, o caminho de um manuscrito, o caminho de um artigo, né? O que acontece depois que a gente clica lá naquele botãozinho de submeter?
submeti o meu texto para a revista, né? E agora? Bom, a gente compreende que começa com o autor planeja, o autor pesquisa, registra, coleta dados, né? Constrói evidências e, uau, parte para a escrita do texto científico. Ele escolhe a revista, ele coloca, então, o seu texto dentro do template exigido pela revista, e ele vai lá e ele submete aquele texto à revista. Ah, beleza, né? Submeti o meu texto lá na revista Semear Ideias. O primeiro processo é um olhar do editor. Então, o editor ele vai fazer uma avaliação no seu texto para identificar se o seu texto atende os critérios da revista, atende o escopo da revista, né? Qual que é o objetivo da revista? Se a revista tem por objetivo apresentar trabalhos apenas na área de matemática, não adianta eu submeter um trabalho na área de geografia, não adianta eu submeter um trabalho na área de história, por quê? Porque o editor vai recusar na hora. Isso se chama escopo. Cada revista tem um escopo, ela tem um objetivo geral, né? Ela tem a sua proposição de quais textos ela vai aceitar para publicar. Então, passa pelo editor, o editor aprovando, é convidado os pareceristas, né? São convidados os pareceristas, então, para eles realizarem uma avaliação no seu texto. E o que acontece é o seguinte, o texto que vai para esses avaliadores, esse texto é não identificado. Então, o avaliador não sabe quem é você. As revistas exigem que tudo, qualquer informação que tenha a respeito dos autores no texto, sejam totalmente excluídas, para que o parecerista, né, esse avaliador, ele realmente avalie o teu texto sem saber quem você é. E a partir daí, nunca é convidado apenas um avaliador, saibam disso. Sempre é mais de dois ou mais de dois, né? E é a decisão de todos eles em conjunto que é apresentada, então, para o editor, né? E a decisão editorial, então, acontece. Do texto ser aceito, sem correções nenhuma, está perfeito o texto, ou esse texto é aceito, mas ele só será aceito depois das correções exigidas pelos avaliadores, ou esse texto é rejeitado. Então, tem essas três situações. Só para vocês entenderem, semana passada, eu tive um texto que foi aceito. Ele foi aceito no Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática. Esse texto, ele ficou 1 ano na revista, foi avaliado, foi rejeitado, nós lemos todas as observações dos autores, realizamos todos os ajustes, submetemos novamente na revista, na mesma revista, foi avaliado de novo por 2 outros pareceristas, daí eles aceitaram com correções. Nós fizemos as correções, enviamos para a revista de novo, e ele foi aceito para publicação. Então, acontece um processo, e às vezes esse processo não é tão rápido, ele é demorado. E daí eu conversei com os meus pares, a escrita foi em colaboração com a professora Vanilde Kemizinski, com o professor Guilherme Mendes Tomás dos Santos, e com a professora Rosa Maria Rigo, e falei para eles que o texto foi aceito, e nós ficamos muito alegres, uma revista internacional. Só que, olha só, ele foi rejeitado primeiro, depois ele foi aceito com correções, e por terceiro, ele foi aceito de forma imediata. Este é o processo, nós não conseguimos fugir disso, né? O que a gente precisa entender? O avaliador, o parecerista, ele conhece apenas o texto. Ele não conhece o meu projeto. Ele não sabe o que foi feito em 1 ano, em 1 ano e meio, em 2 anos. Ele conhece um texto que ele vai ler ali em questão de 1 hora, 2 horas. É aquilo que ele vai avaliar. Então, o texto, ele precisa literalmente
trazer a minha comunicação vivida, ele deve comunicar com facilidade com quem vai ler, né? E daí uns lembretes, né? O avaliador não viu sua prática, não conhece sua escola e nem os seus estudantes. Ele compreende apenas aquilo que está escrito no artigo. Se não está escrito, para o avaliador, não existe. Não adianta você dizer, nossa, mas está escrito aqui, eu achei que ele ia entender. Não, ele não vai entender. Ah, eu achei que ele ia pensar que tinha... Não, ele não vai achar, porque ele não sabe como foi a realização deste projeto. Então, a gente precisa escrever, ok? E daí as 5 perguntas invisíveis do parecerista, né? Toda vez que eu avalio um texto, eu paro e me pergunto: qual o problema o artigo procura responder? Tem que estar no texto. Isso tem que estar explícito no texto. Eu preciso entender qual é esse problema que o pesquisador está apresentando. Qual é essa pergunta que ele está fazendo e ele quer responder com o seu artigo. Os objetivos respondem realmente o problema, ou seja, o objetivo específico, geral e específico que foi construído realmente respondem este problema, resolvem este problema? A metodologia explica claramente o que foi realizado? Os resultados respondem os objetivos? E a conclusão? Ela consegue resolver o problema ou a conclusão consegue responder à pergunta-problema que foi traçada? Se uma dessas respostas for não, eu, Marcos, como parecerista e todos os demais pareceristas, eles vão continuar a leitura procurando justificativas para esse problema. E daí se torna uma leitura que, às vezes, não é tão simples e não é tão fácil. Todo artigo precisa contar uma única história, do começo ao fim. Se você pega uma linha, né, de pensamento lá no começo, você precisa seguir com ela até as conclusões, a consideração final. Bora lá que a gente tem muita coisa. Meu Deus, como a gente tem coisa para falar hoje. E o tempo voa, né, Álvaro? Meu Deus do céu. Vamos lá. Diante de tudo isso, eu proponho um método R4. Marcos, o que é isso? São as 4 revisões antes de nós submetermos um texto científico. A R1 é a revisão estrutural, a R2 é a revisão argumentativa, a R3 é a revisão linguística e a R4 é a revisão normativa. Marcos, o que é tudo isso? Primeiro, revisão estrutural. O texto possui lógica e coerência, a introdução, desenvolvimento e conclusão, as seções estão bem organizadas. Qual que é o foco da revisão estrutural? É a organização e lógico da estrutura do artigo. Gente, todo artigo científico, ele já tem uma estrutura quase que, vamos assim dizer, mundial, né? A gente, quando pega o artigo científico, a gente já sabe que vai vir a introdução, vai vir a fundamentação teórica, a metodologia científica, coleta de dados, apresentação dos dados, análise dos dados e as considerações, né? A estrutura de todos os periódicos é muito parecido com isso. Alguns periódicos fogem um pouquinho dessa estrutura, mas elas explicam a estrutura que elas exigem para publicar os textos em suas revistas. Então, essa revisão estrutural é muito importante e cada coisa tem que estar no seu lugar. Eu não posso pegar parte da introdução e colocar lá na fundamentação teórica, assim como pegar parte da fundamentação teórica e colocar na metodologia, pegar parte da metodologia e colocar nos resultados. Não faz sentido. Então, essa revisão estrutural, ela precisa ser revisada antes da submissão. Revisão argumentativa. Marcos, o que é isso? O que é esse R2, Marcos? As afirmações, elas possuem evidências?
Ou será que eu fico afirmando um monte de coisa, mas sem mostrar nenhuma evidência? Como que o avaliador vai compreender que aquilo realmente aconteceu, que aquilo realmente é verdade e assim por diante? As afirmações precisam ter evidências. Os resultados respondem os objetivos? Bom, se eu tracei um objetivo, os meus resultados eu preciso apontar se eles respondem ou não. Se respondem, eu preciso fazer a reflexão dessa resposta. Se não respondem, eu preciso fazer uma reflexão e mostrar ao avaliador, ao leitor, o porquê que não respondem ao meu objetivo. E aqui está uma coisa muito importante, que todo mundo pensa que a gente só escreve artigo de coisas que deram certo. E não é bem assim, a gente também apresenta coisas que não deram certo, para que outros pesquisadores não apresentem ou não façam, não pratiquem o mesmo erro. Outras coisas, né? As conclusões são sustentadas pelos resultados? Bom, como é que eu vou concluir uma coisa se não está nos resultados? Como é que eu vou dizer que eu cheguei num lugar se eu não mostro o caminho nos resultados para chegar àquele lugar? Então, as minhas conclusões, elas precisam ser sustentadas pelos resultados. Ou seja, as minhas considerações, as minhas reflexões, aquilo que eu vou concluir dessa trajetória de pesquisa, ela precisa ser respaldada pelos resultados do que foi desenvolvido. Qual que é o foco da R2? Coerência entre problema, objetivo, método, resultados e conclusões. Marcos, e o R3? Revisão linguística. Aqui, olha, não é fácil. E eu apanho aqui, viu? Não vou mentir para vocês, não, tá? A clareza e objetividade. Eu, eu estou sendo claro, eu estou sendo objetivo. A gente precisa verificar a gramática, a concordância e a pontuação do nosso texto. E a gente tem que evitar ficar repetindo um monte de coisa e, principalmente, né, evitar a ambiguidade. Eu sou uma pessoa que, quando eu começo a escrever, eu vou escrevendo. Era para escrever uma página, eu já escrevi 5. E daí o que acontece? A gente vai observando que a gente vai repetindo coisas. Então, depois você faz aquela revisão, vai cortando, vai, né, alinhando, até voltar ali para 1,5, uma página. E você percebe que aquelas 5 páginas é porque você estava animado, você queria escrever, mas você poderia ser objetivo e claro em uma página. Outra coisa aqui muito importante, eu participei da pesquisa, eu sei o que fiz, mas eu preciso colocar aquilo na escrita para que quem leia também saiba o que aconteceu. E daí entra ali na questão de eu participei, eu vivi, mas como é que eu vou comunicar isso se eu não escrever? Quem vai ler não vai saber. Então, eu preciso escrever isso, né? Qual é o foco, então, da revisão linguística? Clareza, correção linguística e fluidez na linguagem. E a R4, né, que é a revisão normativa. O que é isso, professor? Aquilo que eu já falei, toda revista tem um template. Ela exige um formato, um documento, tamanho da letra, qual fonte, qual espaçamento, parágrafo, né? E assim por diante. Se as normas da APA, se as normas da ABNT, ou se ela tem as suas normas individuais e assim por diante. E daí a gente tem que correr lá para adequação ao template da revista, referências e citações conforme as normas exigidas, aspectos éticos e legais da pesquisa, a gente também tem que cuidar bastante com isso. Qual que é o foco aqui, então? O foco, neste momento, é o quê? É a conformidade com as normas da revista e aspectos formais e éticos. Nunca submeta um artigo antes de concluir o método R4, viu? Meu Deus do céu! Olha só, por que é importante? Reduz as chances de rejeição, aumenta a qualidade e o impacto do artigo, respeita o tempo de avaliadores e editores e fortalece a ciência e a sua reputação como pesquisador, ok? Daí, ó, aqui a gente, né, eu trago o método R4, é um processo que ele é contínuo, né, para artigos de excelência. Aquilo que eu já comentei, não vou comentar de novo, mas eu trago aqui para você ter, né, essa proposição do método R4. Daqui a pouco vai sair um artigo, viu, a respeito do R4. Então, você pode ficar ligadinho aí,
ali nos nossos perfis, né? Ana, Álbio, Leonardo, daqui a pouco a gente vai escrever um texto aí sobre o método R4 para a escrita científica. Então, eu trago aqui. E daí, olha que coisa linda, para nós rir um pouquinho, olha a cara do professor Marcos Bravo ali. Se amanhã vocês esquecerem tudo que nós conversarmos aqui, mas lembrarem do método R4, eu acredito que essa formação já terá cumprido o seu papel, viu? É muito importante esse processo, né? Realmente de nós revisar aí o nosso texto científico, tá? É um método simples, não é um método complicado, mas é um método que realmente, né, faz toda a diferença. Vamos lá continuar, que a gente ainda tem, meu Deus, muita coisa para ver hoje. Depois o Álvio briga comigo, dizendo assim, Marcos, tu passou muito do horário. Não tem problema. Mas vamos lá, né, Álvio? A gente precisa. Bora lá. Olha só. Os 7 pecados capitais da escrita científica. Todo parecerista procura sinais que comprometem a qualidade do manuscrito. Esses sinais geralmente aparecem antes mesmo da leitura completa. Então, antes mesmo de eu ler ele por inteiro, eu já vou identificando os sinais aí que comprometem a qualidade do texto. Quais são os 7 pecados capitais? Redundância, achismo, generalizações, mudança de foco, parágrafos gigantescos, citações decorativas e conclusões vazias. Quando mais cedo você identificar esses sinais, maiores as chances de você ter o seu manuscrito aprovado já na primeira submissão. Vamos lá. Eu vou falar de cada pecado capital, é óbvio, né? Claro que eu vou falar de cada pecado capital. Meu Deus, Marcos, até parece que eu vou deixar passar essa oportunidade. Olha só, vamos lá. Redundâncias, né? Repetições desnecessárias de ideias que não acrescentam absolutamente nada. Exemplo, né, para a gente entender. O planejamento foi previamente planejado. O planejamento foi previamente planejado. Calma, já não é o planejamento? E se tem o planejamento, é claro que ele foi planejado. Ou seja, numa frase pequena eu repeti a mesma coisa. Então, por que não mudar? O planejamento foi elaborado com base nas necessidades da turma. Opa! Já melhorei a minha escrita. Por quê? Porque eu estou dizendo que teve um planejamento e que esse planejamento foi baseado em alguma coisa, né? Não surgiu assim do Léo, né? Eu conversei com o Álvaro e com a Ana, né? Vamos construir um curso. Legal, vamos fazer o quê? Bom, primeiro a gente vai falar do gosto do café, para depois falar que a gente fez o café, para depois a gente dizer que a gente colheu o café. Faz sentido? Não. Então, a gente pensa o quê? Na proposição de que o café precisa ser plantado, colhido, secado, torrado, chega para nós o pó, fervemos a água, coamos e depois a gente vai saborear, não é verdade? Existe um processo. Então, o planejamento não é assim do nada. Não, ele é baseado em alguma coisa, né? Outros exemplos, subir para cima. Não, a gente vai subir para baixo. Faz sentido? Claro que não. Se a subida já é para cima. Com o propósito de realizar. Com o propósito de realizar. Porque se eu faço alguma coisa e penso em realizar, é claro que é para realizar. Eu não preciso juntar com a palavra propósito. Então, vai direto para realizar. No final das conclusões, conclui-se que. Mas se eu já estou nas conclusões, é claro que eu estou concluindo. Então, já coloca na conclusão, e se a conclusão já é final, né? Então, na conclusão, observou-se que ajuda a auxiliar os estudantes. Tá, mas ajuda e auxiliar, né? Tem o mesmo ali significado. Então, olha só, redundâncias
que quando a gente vai avaliar um texto científico, olha, às vezes, não é fácil, viu? Outra coisa, achismo. Eita, que aqui pega, viu? Afirmações sem evidências, baseadas apenas na opinião do autor. No texto científico, a gente não tem opinião própria. A gente tem o quê? A gente tem reflexões de pesquisador com base em evidências. Então, a gente não acha, a gente traz reflexões de fatos acontecidos, de evidências. Exemplo, os estudantes aprendem muito com a atividade. Quem garante que eles aprendem muito com a atividade? Como que eu vou provar que eles aprendem muito com a atividade? Essa afirmação é uma afirmação que, se não tiver evidência, quem é que vai acreditar? Agora, olha só a mudança da frase, né? Os estudantes demonstram avanços na compreensão dos conceitos, evidenciados pelos registros no diário de bordo e na avaliação final. Opa, olha só. Eu tenho o diário de bordo que evidencia o que eles estão aprendendo, e eu também tenho a avaliação final que eles fizeram, que também evidencia o que eles estão aprendendo. Olha as evidências aí, para eu poder, então, né, refletir. Não estou achando, eu estou apontando os resultados com base nas evidências, eu estou refletindo com base nas evidências. E daí aqui a gente precisa ficar atento. Uma das questões é, como que você sabe disso? Como que eu sei disso que eu estou escrevendo? Né? E dados comprovam essa afirmação? Há registros, instrumentos ou análises que sustentam essas conclusões? Se tem, eu tenho que trazer para o texto. Se tem, eu preciso mostrar no texto. Ok? Generalizações. Aqui também a gente tem que tomar cuidado. Afirmações amplas demais, sem considerar contextos, exceções ou limitações. Exemplo, todos os estudantes participaram ativamente da atividade. A minha turma do segundo ano do ensino médio, na escola em que eu dou aula, tem 40 alunos. Todos participaram ativamente da atividade? A gente sabe que a nossa realidade não é essa. Mas se for, tem que ter evidência. Ok? Se não for, eu estou generalizando. E daí eu tenho que tomar cuidado. Eu poderia, então, escrever assim: a maioria dos estudantes participou ativamente da atividade, demonstrando engajamento nas discussões e nas tarefas propostas. Olha só, eu não generalizei e eu ainda trouxe evidência para mostrar como esses estudantes participaram ativamente. Tá vendo? Eu não estou generalizando, eu estou apontando realmente o que aconteceu e com evidência. Outros exemplos, né? Sempre funciona. Sempre funciona? Será que sempre funciona? Posso mudar para, na maioria das vezes, funcionou. Nenhum estudante teve dificuldade. Ai, quando eu viver isso, meu Deus, vai ser maravilhoso. Porque até hoje eu nunca vivi isso. Alguns estudantes apresentaram dificuldades. Essa metodologia é a melhor. Será que é a melhor? Essa metodologia se mostrou adequada para este contexto. Olha só a diferença na escrita, né, para deixar este erro para trás, né? Se o avaliador perguntar como você sabe disso e a resposta for acho que, e a gente tem um problema na escrita científica, hein?
Na ciência, afirmações precisam ser sustentadas por evidências. Ó, já passamos por 3 pecados capitais. Vamos lá para o quarto e para o quinto. Mudança de foco. Gente, este é um erro muito frequente, viu, nas avaliações. O texto perde a coerência ao mudar de assunto ao longo das sessões do artigo. Lá na introdução, apresenta o tema A e os seus objetivos. Lá nos resultados, apresenta os dados sobre o tema B. E lá nas conclusões, discute a implicação do tema C. E daí tu fica, meu Deus, o que ele realmente queria mostrar nesse texto? Por quê? Porque se você começa com um tema, você tem que ir com esse tema até o final das conclusões, né? Exemplo, olha só, esse estudo investigou a gamificação na sala de aula, no entanto, ao longo do texto foram apresentados dados sobre metodologias ativas e na conclusão discutiu-se educação inclusiva. Meu Deus, Álvaro, será que se perdeu? Ana, será que se perdeu, Ana? Meu Deus do céu! Agora, olha só que legal. Esse estudo investigou a gamificação na sala de aula e apresentou dados desta prática, dados da prática da gamificação. Na conclusão, discutiu-se como a gamificação contribuiu para o engajamento dos estudantes. Observa que, desde o começo, o foco é o mesmo. Ele traz a pesquisa de gamificação, ele apresenta os resultados da aplicação da gamificação e, nas conclusões, ele mostra como os estudantes se engajaram com a gamificação. Olha só, ele trouxe o tema do começo ao final do texto. Outros sinais, né, de alerta que a gente precisa ficar ligado. Títulos e subtítulos que prometem uma coisa, mas o texto entrega outra. Sabe aquela coisa assim, ó? Na imagem o lanche é saboroso. E quando eu saí da lanchonete, meu Deus do céu, não gostei. Conseguem me entender? Então, o título, ele tem que representar o que o texto realmente vai nos mostrar. Parágrafos que fogem do assunto e não se concentram no objetivo, falta de transmissões entre as ideias, né? Prejudicando a fluidez do texto, e discussões que poderiam estar em outro artigo, não nesse. Se eu estou falando do tema A, se eu vou discorrer do tema A, eu tenho que ver se aquele tópico que eu vou discutir realmente faz sentido para esse texto, para este tema, ok? Quinto pecado capital, parágrafos gigantes, né? Blocos extensos de textos que cansam o leitor e dificultam a compreensão das ideias. Ai, olha só um exemplo ruim aqui, ó. Meu Deus, eu vou ser obrigada a ler, Álvaro e Ana. Vamos lá, olha só. A utilização das metodologias ativas no ambiente escolar representa uma importante estratégia pedagógica que pode promover o engajamento dos estudantes, estimular o protagonismo juvenil, desenvolver competências diversas como pensamento crítico, comunicação e colaboração, além de contribuir para uma aprendizagem significativa, contextualizada e alinhada às demandas contemporâneas da educação, sendo, portanto, altamente recomendável que os professores conheçam, planejem e implementem essas metodologias de forma adequada em suas práticas pedagógicas cotidianas. E já esqueci o que estava no começo. Nem lembro mais. Olha que frase gigantesca. Olha que parágrafo complicado. Agora, olha como ele poderia ser escrito. Olha que bacana. A utilização das metodologias ativas apresenta uma importante estratégia pedagógica no ambiente escolar. Olha só, eu estou apresentando a ideia principal do meu parágrafo e eu trago uma informação entendível numa frase curta. Essas metodologias promovem o engajamento dos estudantes e estimulam o protagonismo juvenil. Olha só quais são os benefícios iniciais da minha ideia. Olha, uma linearidade, uma complementação. Além disso, desenvolvem competências como pensamento crítico, comunicação e colaboração. Olha só, outros benefícios que eu estou mostrando.
Assim, contribuem para uma aprendizagem significativa, contextualizada e alinhada às demandas contemporâneas. Opa, olha o impacto que isso causa. Portanto, é fundamental que os professores conheçam, planejem e implementem essas metodologias em suas práticas. E daí eu concluo o parágrafo. Conseguem visualizar a estrutura? Um parágrafo com frases bem definidas. Cada parágrafo precisa ter o seu começo, o seu meio e o fim. E o fim precisa ter uma conexão com o próximo parágrafo. Então, preciso prestar atenção. Olha só o exercício, né, na escrita. Pegar um parágrafo grande e separar ele em frases distintas. Sinais de alerta, hein? Parágrafos com mais de 6 linhas são desnecessários, são sem necessidade. Ideias diferentes no mesmo parágrafo, sem conexão clara. O parágrafo, ele não é um texto gigante, então se eu trazer várias ideias no mesmo parágrafo, já dá uma confusãozinha ali na leitura. Uso excessivo de vírgulas e orações longas que dificultam a leitura. E falta de ritmo na escrita, tornando o texto pesado e monótono, né? Bom texto não é o que tem mais palavras, é o que tem palavras certas nos lugares certos. O leitor precisa descansar os olhos enquanto lê. Isso é muito importante. E vamos aí para os 2 últimos pecados capitais, que a gente já está se encaminhando para o final da nossa formação, hein? Citações decorativas. E isso a gente encontra bastante. Citar não é enfeitar o texto, é dialogar com o autor para facilitar, para fortalecer a argumentação em relação àquilo que eu estou discutindo. Exemplo ruim, olha só. Como afirma Freire, a educação é um ato de amor. Demo destaca que pesquisa é fundamental. Morim ressalta a complexidade. Caraca! Trago 3 autores, parece que cada um aqui está, né, tá indo para um lado diferente, parece que eles não se conversam. Agora, olha só diferente a escrita. Freire compreende a educação como um ato de amor e compromisso. Nesta perspectiva, ou seja, na mesma linha de Freire, Demo reforça que a pesquisa é essencial para compreender a realidade e transformá-la. No pensamento de Freire e Demo, assim, uma conclusão, né? A complexidade definida por Morim ajuda a interpretar os múltiplos fatores presentes nesse estudo. Olha só as referências, as fontes se comunicando entre si. Uma mostrando a importância da outra. Precisa ter este diálogo entre elas, né? Citam, dialogam e fortalecem a ideia. Outros sinais de alerta. Muitas citações diretas, sem sequência e sem análise do autor. Citações fora de contexto ou retiradas da conclusão do autor. Citações que não têm relação clara com o argumento do parágrafo. Uso de autores apenas famosos, sem necessidade real. Falta de autoria, ideia do autor citada como fossem suas. Citações que não ajudam o leitor a compreender o seu próprio ponto. Uma dica: antes de citar, pergunte se essa citação explica, comprova ou aprofunda a minha ideia. Se não, nem coloque ela no seu texto. Aqui, eu sempre digo, né? Existem textos que parecem colchas de retalho. Marcos, o que é isso? Ele vai costurando uma referência na outra. Ele coloca segundo o autor tal, ponto final. Porque o autor fulano de tal, ponto final. Para que o autor fulano de tal, ponto final. Ele começa o outro parágrafo. Porque para o autor tal, ponto final. Porque o autor tal, ponto final. Daqui a pouco você percebe que o pesquisador, o autor daquele texto, não falou nada. Não escreveu absolutamente nada no texto. Por quê? Porque ele só pegou texto dos outros e colocou ali. E daí a gente chama isso de colcha de retalho. Ele foi costurando uma referência na outra, costurando uma referência na outra, para ter ali uma ideia de argumento, mas que, na verdade, ele não traz nada dele, né? Então, a gente precisa
tomar bastante cuidado com isso. E por último aí, né, o 7º pecado capital são as conclusões vazias. Conclusão não é espaço para opinião solta. Eu não vou trazer minha opinião para as conclusões. É lugar de responder o objetivo daquele texto, daquele estudo, daquela proposição. Né? Alguns exemplos ruins ali, a atividade foi muito importante, foi uma experiência gratificante, os resultados foram satisfatórios, espera-se que esse trabalho contribua para a área, muitos aprendizados foram alcançados. Meu Deus, parece que é tudo opinião minha, parece que eu estou assim, né, querendo deixar bonitinho ali e assim por diante. Melhor assim, olha só. A atividade favoreceu o desenvolvimento da autonomia dos estudantes ao promover decisões coletivas durante a resolução do problema. Olha só outra. Os resultados indicam que a metodologia utilizada potencializou o engajamento dos estudantes conforme evidenciado pelo registro do diário de bordo. Olha só as evidências. Lembra os dados que eu trouxe aqui, ó, sendo sustentados na conclusão, né? Dessa forma, conclui-se que a proposta contribuiu para a formação crítica dos estudantes em contextos reais de aprendizagem. Espera-se que esse estudo possa orientar professores que desejam aplicar abordagens investigativas em suas práticas pedagógicas. Os dados analisados, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Conseguem me entender? É o que os dados analisados me falam. Os dados analisados permitem afirmar que os objetivos foram alcançados e respondem à pergunta da pesquisa desse estudo. Olha só que legal. Outros sinais de alerta. Vamos lá. A conclusão não responde ao objetivo ou à pergunta de pesquisa. Introduz ideias novas ou não aparecem no desenvolvimento do texto. Resume o que já foi dito sem síntese ou análise final. Não apresenta implicações, contribuições ou limitações do estudo. Usa expressões vagas, importante, bom, relevante, sem evidências, né? E não aponta caminhos futuros ou possibilidades de continuidade. Precisamos ficar de alerta nisso. Conclusão é o cartão de visita final do seu trabalho. Então, capriche na conclusão. Uma boa conclusão não fecha o texto, ela abre portas para novas descobertas. Preciso correr contra o tempo. Meu Deus, olha aí que legal. Ali é eu cansado, tá, gente? Avaliando os textos. Desafio do parecerista. Aqui eu vou deixar com vocês, né, uma brincadeirinha aqui que eu fiz para depois vocês voltarem ao vídeo e refletir, né? Durante 1 minuto, encontre 4 problemas existentes nesse trecho do manuscrito. Seu olhar crítico faz toda a diferença para a ciência. Olha só, gente, em 3 parágrafos, quantas situações diferentes achadas. Redundância, achismo, generalização, mudança de foco, parágrafos gigantes, citações decorativas e conclusões vazias. Agora você para e pensa o tempo que um avaliador leva para avaliar o seu texto. Ah, Marcos, mas eu leio um artigo ali tranquilamente em 1 hora. Tranquilo. Marcos, avaliando um texto, às vezes demoro 3, 4, 5 dias. Marcos, como assim? Porque a gente faz a primeira leitura. Daí né? Daí não sei os outros, não vou generalizar, estou falando de mim. Eu volto para o resumo, e daí eu entendo o resumo, faço observações do resumo, faço anotações, avalio o resumo. Daí eu vou para a introdução. Daí eu leio uma vez a introdução, sem fazer nenhuma observação para entender. Depois eu volto, vou parágrafo por parágrafo. Depois eu volto para ver se teve... Então, assim, não é um trabalho tão rápido de ser feito. Não, é um trabalho muito demorado. E observem que a gente vai identificando situações parágrafo por parágrafo, parágrafo por parágrafo, parágrafo por parágrafo. Às vezes eu pego um texto de 20 páginas. Quando eu devolvo para a revista, ele tem quase 60 páginas. Por quê? Porque cada parágrafo eu vou fazendo observações. Cada parágrafo eu vou fazendo observações. Cada parágrafo eu vou fazendo observações.
Não críticas, mas auxiliando e colocando o meu ponto de vista como leitor. E isso é muito produtivo, tá bom? Aqui fica uma brincadeirinha, então, para vocês depois verem, tá bom? Vamos Marcos, lá! Meu Deus! não quero te atrapalhar, mas nós já chegamos a 55 minutos de encontro. Meu Deus, vou correr contra o tempo. A gente está finalizando já, tá? Bora lá! Olha só, então, o que a gente precisa compreender, né? Como revisar o artigo, então, nas 4 etapas, né? A gente já falou um pouquinho a respeito disso, mas só resgatando, então, né? Para a gente realmente seguir aí para o final. Revisar não é reler, hein? Revisar não é reler. Revisar é seguir um método, né? Então, a gente pode voltar lá para os 4 R's, que é, né, esse processo. Estrutura, argumentação, linguagem e normas. Ó, cada leitura tem um foco único. Tentar revisar tudo ao mesmo tempo é o maior inimigo da qualidade de um texto científico. Então, revise por partes, revise a introdução, depois revise a fundamentação teórica, depois revise a metodologia, depois revise os resultados e análise, depois revise as conclusões. Ok? Então, aqui os 4 R's voltam, né? Aí, forte para essa questão de revisão. Uma leitura por vez, um objetivo por vez e mais qualidades no resultado. Revisar não é caçar erros, é construção de clareza, coerência e rigor científico. Olha só, o nosso cérebro não consegue avaliar estrutura, argumentos, linguagem e normas com profundidade ao mesmo tempo. Separar as leituras aumenta o foco, a precisão e a qualidade no final. Então, como aplicar na prática, né? Reserve tempo para cada leitura, faça anotações específicas de cada etapa, corrija apenas o que é da etapa atual e avance para a próxima leitura quando concluir a anterior. Cada leitura possui um objetivo diferente. Quem revisa tudo ao mesmo tempo deixa passar o que realmente importa, viu? Então, precisamos prestar bastante atenção. Depois vocês podem fazer, né, a leitura ali do R4 e voltar aqui na questão de revisar a estrutura, a argumentação, a linguagem e as normas, ok? E daí eu só quero, assim, trazer uma fala bem rápida, não vou me ater aqui, né? Mas a gente tem várias ferramentas, porque a gente vai ter uma aula que vai falar só sobre isso, mas eu quero só fazer já uma introduçãozinha, né? A gente tem várias ferramentas que auxiliam, né? São tecnologias poderosas, mas o olhar crítico é insubstituível. As ferramentas são poderosas, mas tem que ter o nosso olhar como autor, né? E daí eu trago algumas tecnologias, né? Desde o ChatGPT, o Gemini, o Zotero, o Mendeley, né? Algumas são gratuitas, mas com limitações. Se você pagar, não tem limitações, e assim por diante. Mas tem ferramentas que auxiliam, né? Com a correção gramatical, estilo e pontuação, clareza, reescrita e melhoria das frases, revisão estrutural e argumentação crítica e construtiva, organização e coerências e sugestões de melhoria, análise profunda de textos longos e complexos, gerenciamento de referência e citações, organização de referências e colaboração. Então, a gente tem ferramenta hoje em dia para muita coisa. E se nós quisermos, nós podemos usar todas elas, né? A tecnologia é aliada, ela não é autora, não esqueça disso. Aí, a tecnologia não pode ser a autora do seu texto, né? Então, a gente pensa aí, sugere, analisa, identifica padrões, e a gente tem o texto, né? O texto em construção sempre passível de revisão, lá o autor decide, interpreta, reformula e assume a responsabilidade, o revisor critica, questiona e aponta os problemas. Nunca peça, escreva meu artigo. Prefira perguntar, identifique redundâncias nesse parágrafo. Essa conclusão responde aos objetivos? Onde há generalizações? Quais afirmações carecem de evidência? Assim, a IA atua como um parecerista experiente, nunca como substituta do pesquisador. A inteligência artificial auxilia. É o pesquisador quem decide, viu?
Checklist do parecerista. Olha só, a gente volta para o R4 de novo, né? Olha só, você pode fazer esse checklist antes de submeter. Então, antes de clicar, faça esse checklist, né? Tome isso para a sua vida. A estrutura, a argumentação, a linguagem e as normas. Eu trago esse checklist e apresento para você, né? E daí, onde o seu artigo está agora? Ainda não? Muitos pontos a melhorar? Precisa revisar alguns ajustes, são importantes? Ou está pronto para submeter? O meu texto está forte e consistente com o checklist que eu fiz. Um bom artigo raramente nasce pronto. Ele é revisado muitas vezes mesmo. Os pareceristas querem textos, não, perdão, os pareceristas não querem textos perfeitos, né? Nós queremos textos sérios e bem construídos. Revisar é cuidar da mensagem para o mundo. Revise hoje para não se arrepender amanhã. Então, aqui fica um checklist que eu indico para vocês, né? Quando vocês forem escrever aí os seus textos. E daí, o artigo termina aqui? O artigo até termina, mas a pesquisa, ela continua, né? Então, olha só, você estava lá na escola, tudo começou lá na sala de aula, no projeto de iniciação científica, você desenvolveu o projeto, teve ideias, levantou o problema, a curiosidade surgiu, né? Você partiu para a pesquisa, desenvolveu a iniciação científica, foi para a FEBIP, né? Compartilhou, aprendeu, cresceu, escreveu o relato de experiência, e agora, então, está na hora de escrever este artigo científico que vai ser publicado, né, na revista Semear Ideias. E esse seu texto pode ter certeza que vai inspirar outros professores a também entrar nesta jornada que é o desenvolvimento da pesquisa de iniciação científica. Escrever é compartilhar aquilo que a sala de aula nos ensinou. Quem publica uma experiência não escreve apenas para registrar o passado, escreve para transformar o futuro da educação. Todo pesquisador escreve, todo autor revisa, todo parecerista questiona. Toda boa ciência nasce da coragem de revisar. O conhecimento que compartilhamos hoje pode transformar a educação amanhã. Indicações de leitura. Então, eu faço aqui 2 indicações de leitura para vocês, referente a essa questão de revisão, de escrita e assim por diante, né? A gente vai compartilhar com vocês os slides depois, então vocês vão ter acesso a essas referências. Já visualizei os links, estão corretos, certo? E muito obrigado. Agradeço a presença de quem está aqui, do compromisso de todos. E, né, a gente deixa aí alguns minutinhos para alguns questionamentos, se alguém tiver alguma reflexão, alguma pergunta para fazer. Eu queria aproveitar para fazer uma provocação, Marcos. Mas primeiro, Ana Cecília, pois, fica à vontade, Ana. Pode ser, Ana, vamos lá então. Não tem problema, pode ir você. Não, fique à vontade, Ana. Tudo bem? Bom, obrigada, Marcos, por essas ideias, assim, mesmo a gente que está acostumado, né, a escrever artigo, é sempre bom relembrar, passar por todos esses processos e tudo mais. Mas eu queria só fazer um comentário aqui contigo, que eu gostei muito que você deu ênfase ao problema dos parágrafos longos, né, que vão deixando o texto um pouco fluido e difícil de ler, mas é sempre bom estar atento também aos parágrafos muito curtos, viu? Eu só queria fazer esse ponderamento, que às vezes, assim, tem os artigos que tem uma frase só e já é considerado um parágrafo, e não. Então, realmente fazer um parágrafo que seja conciso, coerente, sim, é a arte do escrever científico. Então, eu só queria fazer esse adendo, assim, também, a gente tomar cuidado, que é o que mais acontece em parágrafos longos, mas também ficar atento para os parágrafos ficarem muito curtos e acabarem não sendo um parágrafo, senão o texto vira um tópico de ideias, né? Verdade. Obrigado, Ana. Obrigado por trazer isso, né? Eu sempre digo para as pessoas, né? Todo parágrafo precisa ter começo, meio e fim. Então, assim, se eu escrever uma frase, meu Deus, nessa minha frase eu consegui apresentar o começo da minha ideia, né, o desenvolvimento da minha ideia e a conclusão da minha ideia em 2 linhas, né? Será em uma frase só? Eu sempre, né, questiono isso, né?
Então, talvez seja por isso que eu acabei não falando a respeito de parágrafos curtos, né? Mas realmente é isso. A gente pega muito texto em que às vezes não é nem um parágrafo curto, mas é a própria frase curta, né? É aquela coisa, estava analisando o céu, ponto. O céu é azul, ponto. O céu tem nuvem, ponto. Meu Deus, o que é? Não, vamos lá, vamos construir uma frase única, com pontuação correta e assim por diante, né? E vamos que vamos. Obrigado, Ana, por trazer essa questão também para nós. E a provocação, eu utilizo várias das ferramentas que você apontou ali, tem algumas que eu não conheço, que já foram para a lista de testes na semana. Mas eu participei numa mesa durante a semana aqui na Universidade, em Blumenau, onde nós discutimos a validade do uso da inteligência artificial na produção acadêmica, os limites éticos aceitáveis, a nova orientação do CNPq, CAPES, quanto ao uso, e até brincava no evento que, por melhor que a escrita fique e limpa, mas uma ferramenta é apenas uma ferramenta, ela não é autora, e ela elimina aquilo que nós temos de mais bonito e belo na escrita, o sarcasmo, a entrelinha, a ironia, o movimento que faz o leitor dançar junto com o autor. Sim. É uma técnica escrever, sim, mas também tem a sutileza do autor, né? Sim. Tem a subjetividade, né, de cada autor. Eu sempre dizia para os meus orientadores, né, no início, né, quando a gente começa a trabalhar com os orientadores, né, eu sempre dizia para eles, eu preciso que vocês entendam que eu não sou vocês, que eu não escrevo como vocês. Então, vocês precisam corrigir a minha escrita e não me pedir para escrever como vocês, né? Mas vocês precisam me ajudar a melhorar a minha escrita. E realmente é isso, né? Quando você vai para uma ferramenta e pede para ela escrever, ela vai te dar um texto em que ela vai tirar a sua subjetividade, porque ela quer o quê? Ela quer a coerência, ela quer a pontuação, ela ponto, tal, mas ela não vai trazer, às vezes, uma escrita em que, quando eu, parecerista, ou eu, leitor, vou ler, eu consigo sentir o que o autor estava me falando, eu consigo sentir as dores, as alegrias, os prazeres, a satisfação deste autor. Eu sempre brinco com os meus estudantes, né, e eu digo para eles, saibam usar, né, as IAs, saibam compreender qual o papel delas no processo, faça elas te ensinarem algumas coisas. Nós estamos passando agora por um processo de construção de instrumento de pesquisa, né? Lá com a primeira série do ensino médio. E daí eu comentei com eles e fiz assim esse teste, né? Vamos pedir para o chat GPT para ele instruir a gente como que eu construiria um instrumento por blocos. Diante do meu problema, o que poderia surgir? E daí eu só fiz esse comentário primeiro, né? E deixei. E depois eu fui conversando com os estudantes. E daí eu fui dizendo para eles, eu falei, olha só, tu acha que o que ele deu de ideia, primeiro bloco isso, segundo bloco isso, faz sentido para ti? Ele dizia, professor, eu acho que isso faz, mas isso não. Daí eu perguntei, por quê? Não sei, professor, talvez a IA não entendeu. Daí eu olhei para ele e falei, será que foi a IA que não entendeu ou você não pediu para a IA de forma correta? Como assim, professor? E daí eu fui trabalhando com eles essa questão de a IA vai fazer o que ela pensa se eu não mostrar o que eu quero. Não é verdade? Então, eu fui construindo com eles essa ideia, assim, de colocar detalhe por detalhe. Eu não quero que você construa o instrumento para mim, mas o meu problema é esse, o sujeito que eu vou pesquisar é esse, a minha cidade é essa, o projeto é esse. Então, eu só queria, assim, quais blocos eu poderia criar? Quantos blocos seria interessante? O que você acha? Para mim entender um pouquinho mais para a hora de criar
E daí já mudou totalmente a visão dos estudantes em relação à utilização da IA. Então, saber como utilizar ela é muito importante. Seu áudio, Alvio. Obrigado. Se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fique à vontade, o chat está aberto. Eu peço gentilmente que, por favor, preencham a lista de presença quem ainda não o fez. Se não tivermos perguntas, podemos encerrar o encontro, Marcos, que tal? Tranquilo. Eu agradeço, né, a todos que participaram, e também já agradeço a todos que vão ver depois, né, o vídeo lá no canal do YouTube da FEBIC. Os professores que participaram, por favor, divulguem o vídeo, né, para os demais colegas, amigos e assim por diante. Será um prazer ter todos assistindo. Nós temos os próximos encontros, são mais 4 encontros, todos os encontros serão gravados. Nós vamos criar uma lista lá no canal do YouTube para que todos os encontros estejam em ordem e assim por diante. E é claro que nós estamos ansiosos, né, por esse processo de escrita para a revista Semear Ideias. Eu estou ansiosíssimo para falar a verdade. Não vejo a hora de nós começarmos, né, escrever e receber os textos para essa edição tão especial, que foi a edição de 10 anos da FEBIC. Agradeço ao Áudio, agradeço a Ana, ao Leonardo e aos demais editores da revista Semear Ideias, novamente ao presidente do IBIC, professor Jorge, ao presidente da FEBIC, professor Jean, e todos os demais, né, coordenadores que estão aí apoiando esse nosso trabalho da revista Semear Ideias. Lembrando, a revista Semear Ideias é de professor para professor, professores falando para professores, professores dialogando com professores, né? Agradeço muito a presença de todos, muito obrigado, um ótimo final de semana para todos, né? Fica aí o meu coraçãozinho para todos e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente, valeu. Tchau, tchau.